A presidente Dilma Rousseff se reuniu hoje com 11 ministros para discutir as medidas do ajuste fiscal, em meio a números ruins do mercado sobre a economia. O objetivo da reunião, a portas fechadas no Palácio do Planalto, foi manter a estrutura das medidas provisórias do ajuste fiscal que foram enviadas ao Congresso. O vice-presidente Michel Temer, que participou do encontro, admitiu que quanto maior forem as mudanças feitas, maior será o contingenciamento. Se não houver o ajuste, o contingenciamento será muito radical, não é? Se houver o ajuste, o contingenciamento será muito menor. Acho que é uma coisa fundamental. Mas eu tenho certeza que o PT, os partidos da base aliada, estarão convencidos e unificados. É importante que haja unidade dos votos dos partidos em relação a essa matéria. Um dos objetivos do ajuste é atingir a meta do superávit primário, a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública, fixada em 66 bilhões e 300 milhões de reais. E vai ser preciso muito esforço diante das péssimas previsões dos economistas. Novo boletim Focus do Banco Central prevê que o PIB brasileiro deve se retrair 1,18% este ano e a inflação deve terminar o ano em 8,26%. Para o cientista político Rubens Figueiredo, o ajuste é necessário, mas a população precisa ser convencida disso. Uma redução de ministérios, por exemplo, seria uma bela sinalização para as sociedades, para a opinião pública, que o governo não está brincando. Ele não está só aumentando impostos e juros, ele está também cortando na carne. Durante evento em São Paulo, o ministro Joaquim Levy defendeu o ajuste fiscal. A vontade e a capacidade do governo brasileiro honrar todos os seus compromissos. Nós sabemos que esta vontade e a capacidade de honrar compromissos são valores basilares para o funcionamento de qualquer economia. Ayrton, chama a atenção a fala do vice-presidente Michel Temer de que o PT e o PMDB precisam estar unidos para votar o ajuste fiscal, porque o PT, em muitos pontos, é contra cortar esse orçamento aí, né? Não, eles não querem que haja nenhum tipo de prejuízo para os trabalhadores, né? Então, o governo do PT propõe, foi no final do governo anterior, que foi feita a proposta de medidas provisórias, e agora o PT hesita em votar. Por quê? Porque não quer se posicionar ali, seguro-desemprego, abono, essa coisa toda, né? Mas o curioso, só para resumir, que o nosso tempo é pouco, eu acho que o nosso Levy, o nosso ministro, está aí, que foi lá colocado pela Febraban, pelo Bradesco, tinha que ver o seguinte: um dos maiores bancos brasileiros, o Bradesco, nesse primeiro trimestre, teve mais de 4 bilhões de lucro. Sabe que não está na hora de aumentar o imposto sobre lucro dos bancos? Para aumentar a nossa receita? Porque tem que pegar ali o trabalhador lá embaixo e deixar os bancos de fora. E os outros bancos vão seguir na mesma linha, porque nunca ganharam tanto dinheiro. São 13% sobre o cheque especial, cartão de crédito, está sendo cobrado. Então virou um paraíso dos bancos, pior do que era antes, não é? Então, eu quero saber o seguinte: como é que essas economias, será que o governo Dilma não vai ver esses lucros? Não dá para tributar isso? Não dá para pegar um pouco de dinheiro desse lucro? O Emilson Nunes Costa pergunta aqui, Vila, mas o PT não é governo? Parece que é e não é, né? Vive uma crise de identidade. Eu acho que, em resumo, para ser... lembrar que no ato da CUT, no Vale Anhangabaú, atrás do Lula falando, tinha um cartaz: abaixo o plano Levy. Quer dizer, o plano não é do Levy, o plano é da presidente Dilma. E aí eu tenho uma leve discordância que foi colocado pelo Ayrton. O Levy foi colocado, não foi pela Febraban, foi colocado pela Dilma. Esse é o governo do grande capital, do grande empresário, dos que saqueiam o Brasil, né? É um governo antipopular, antidemocrata, de traição nacional. Então, portanto, não há nenhum problema, eles fazem esse ajuste. Agora, o Temer está ameaçando. Ele deu uma declaração temerária, né? Ou seja, que se não passar o ajuste, ele fala sobre o contingenciamento vai ser maior. O que ele está dizendo é o seguinte: o corte de verbos vai ser maior. Em suma, a recessão, 1,18 dizem hoje. Pode ser que chegue a 1,5% a 2%. E o cenário do ano passado que a presidente apresentou, que o Brasil ia bombar esse ano, a senhora tem toda a razão, a senhora merece o respeito. A senhora está bombando para baixo. Bela presidente. Indicado pelos bancos, mas nomeado pela Dilma. Chancelada pelo grande capital.